O caso genitivo é usado basicamente para mostrar que algo pertence ou está associado a alguém ou algum elemento. Ele é representado pelo apóstrofo S que vem após o nome do possuidor, que nesse caso precederá sempre a coisa pertencente. Por exemplo, o carro de Jane, Jane's car. Jane é a dona do carro, ela recebe o apóstrofo S e vem antes da coisa possuída, que é o carro. Para usar o apóstrofo S, o possuidor precisa ser um ser animado, então uma pessoa, um animal. Na frase vem um nome próprio, parentes em todos os graus, título, cargo, função, profissão e outros substantivos que só podem se referir às pessoas, como criança, menino, amigo, vizinho, colega de escola, trabalho, etc. Por exemplo, the governor's daughter, a filha do governador. Então, não podemos colocar esse apóstrofo S nos seres inanimados, quer dizer, nas coisas, lugares, substantivos abstratos. Nesse caso, a gente vai usar a estrutura, o substantivo mais a palavrinha of, que significa de, e o outro substantivo. Tem algumas exceções em que é permitido usar o apóstrofo S em seres animados, com tempo, medida, lugar com nome de pessoa, por exemplo, Washington, Wellington, países, corpos celestes, a Terra, o mundo, nomes que representam um grupo de pessoas como companhia, time, governo, etc. Pessoas jurídicas e similares, por exemplo, a day's work, um trabalho de um dia. Ou Saturn's rings, os anéis de Saturno, porque Saturno é um corpo celeste. Mas é importante saber bem as regras do uso do apóstrofo S antes de aplicá-las. 3. Substantivos comuns que terminam em S ou que o plural seja com S. A gente põe só o apóstrofo, não precisa acrescentar o S porque ele já está lá. Exemplo, the workers' tools, as ferramentas dos trabalhadores. Workers é a palavra trabalhadores, cujo plural termina em S, ele já está ali, portanto, apenas apóstrofo nesse caso. Agora, se o plural dessa palavra não terminar em S, aí a gente precisa colocá-lo. Por exemplo, the children's imagination. Children é a palavra crianças. Em inglês, no plural, ela não tem S, e aí a gente vai precisar colocar. Agora, se o nome próprio ou sobrenome já terminar em S, a escolha é sua. Se apenas apóstrofo ou se apóstrofo e um outro S. Mr. Jones' house, a casa do Sr. Jones. Com nomes próprios, reconhecidamente históricos, clássicos ou bíblicos que terminam em S, é mais comum a gente usar o of, mas também pode ser usado o apóstrofo puro. The Teachings of Jesus ou Jesus Teachings, os ensinamentos de Jesus, apenas com apóstrofo no final. Quando há mais de um núcleo possuidor de algo em comum, a gente põe apóstrofo S apenas no última pessoa. Como assim? Para falar, por exemplo, do quarto dos seus pais. My mother and my father's room. O apóstrofo S vai apenas na última pessoa, que tanto faz quem você vai colocar, para dizer que o quarto é dos dois, nesse caso. Exemplo, Charles and Diana's wedding, o casamento de Charles e Diana. Agora, quando há mais de um núcleo possuidor de coisas diferentes, todo mundo recebe apóstrofo S. Por exemplo, men's and women's clothes, roupas de homens e roupas de mulheres, são diferentes e todo mundo as possui. Apóstrofo S também quando o elemento pertencente é conhecido ou evidente. Ele encontra-se subentendido devido ao contexto geral em que se encontra e vai, então, admitir o uso de um caso genitivo não seguido por substantivo algum. Quer dizer que, por a frase ter deixado bem claro do que se trata, você nem precisa dizer. Essa regrinha vale para lojas, consultórios, hotéis, hospitais, igrejas, residências, marcas,
desde que sejam reconhecidos, evidentes ou subentendidos. I was at my grandma's when you called. Eu estava na minha avó quando você ligou. Na minha avó, como assim? Na casa da minha avó. Mas eu nem preciso dizer, porque você já conseguiu entender isso. Quando o possuidor for substantivo composto, independente de ter ou não hífen, acrescente apóstrofe S ao final da palavra. My sister-in-law's family, a família da minha cunhada. Your stepson's grades, as notas do seu enteado. Mas atenção, esse não é somente a função do apóstrofo na língua inglesa. Ele tem dois usos. Um é o que acabamos de ver, para dizer que algo é de alguém. E o outro serve para indicar que alguma letra da palavra foi suprimida, quando a gente abrevia. Observamos esse caso frequentemente na contração entre os sujeitos e verbos conjugados na afirmativa ou entre verbos e o not em frases negativas. Exemplos: his, doesn't, etc. E isso é muito importante saber para os nossos exercícios que vêm agora. Até a próxima aula, pessoal!